Elaine Carvalho, sou filha de Maria da Glória e Domingos Sávio. Meu pai veio da zona rural de Minas Gerais para a cidade de Osasco e minha mãe veio do sertão do Ceará para a cidade de Osasco, a qual essa cidade acolheu os dois. Os dois se conheceram trabalhando aqui em Osasco, constituíram vida aqui em Osasco, né? Trabalharam, tiveram casa e educaram seus dois filhos. Eu, Elaine, e meu irmão Hélio. E, bom, vou falar um pouco do meu processo com a arte, né? A arte sempre esteve dentro de mim, né? A arte, ela sempre habitou dentro de mim, né? Todas as linguagens sempre foram muito fortes dentro de mim. A música, a dança, né? Eu, com 7 anos, entrei para dança jazz contemporânea, e sempre fui apaixonada por dança. E assim, sempre foi. Apaixonada por cinema, por música. E é uma longa história de amor com a arte. O teatro, eu tive contato para estudar mesmo. Aliás, eu sempre tive contato porque sempre assisti peças, sempre tive amigos atores. Mas o meu processo de formação com teatro veio através de um projeto chamado Vocacional, em São Paulo. E foi lá que eu comecei a pegar os primeiros ensinamentos técnicos, né, sobre teatro. E isso foi em 2009. E aí, esse processo de lá para cá, de 2009, sempre mantendo contato e sempre minha paixão, né? O teatro, ele fala comigo de uma forma muito profunda. O teatro acessa lugares muito profundos meus. E assim como acessa lugares profundos meus, também acessa lugares profundos das pessoas que assistem. E então, meu contato com o teatro foi dessa forma. Inclusive, eu tenho uma história muito interessante para contar dessa nossa história aqui em Osasco. A minha mãe, quando era solteira, ela trabalhava numa empresa aqui em Osasco, chamada Wilson. E ela juntou uma graninha, ela morava de aluguel com outros primos, irmãos. Era uma situação bem difícil, porque eles vieram do Nordeste e um cômodo de pequeno abrigava, assim, umas 10 pessoas, né? E aí minha mãe foi trabalhando nessa empresa, ela foi juntando um dinheirinho e ela comprou um terreno. Ela comprou um terreno no bairro chamado Jardim Paulista, próximo ali do Conceição, Fazendinha. E aí ela comprou, ela foi a primeira moradora do bairro. O bairro não existia, assim, né? Era só mato, barro, e ela comprou esse terreno, foi uma das primeiras moradoras. E aí ela se viu desempregada e ela conseguiu juntar uma graninha e tal, e construiu um barraquinho nesse terreno. E aí foi a primeira moradora desse bairro, Jardim Paulista. E nós fomos crescendo junto com o bairro, né? Eu nasci nesse bairro, Jardim Paulista, e eu fui crescendo junto. Eu fui vendo o progresso do bairro, a história do bairro, eu fui crescendo junto, assim, né, com a história do bairro. E minha mãe sempre foi guerreira, muito guerreira mesmo, assim, muito guerreira. As coisas para ela aqui em Osasco aconteceram muito rápidas. Ela começou a trabalhar nessa empresa, conheceu meu pai, me engravidou de mim, aí depois perdeu o trabalho, ficou desempregada. Meu pai também ficou desempregado, e aí eles viram que não dava para pagar aluguel. E aí foram construir um barraquinho lá, levantou e foi construindo, até juntando mais grana, construiu uma casa, depois foi montando um cômodozinho, 2. E meus pais têm uma história bem forte com essa cidade, assim, a gente tem uma conexão muito forte com Osasco, né?
Osasco acolheu, né, nossos, não só meus pais, né, mas também os primos, os tios. A gente tem uma história bem forte aqui na cidade. Tem muita gratidão por Osasco. Bom, como eu cheguei até o processo teatral em Osasco, né? Eu até então achava que não tinha arte aqui na cidade, nem artista. E aí eu comecei a olhar um pouco mais para o site da cultura daqui de Osasco. E aí eu percebi que tinha umas reuniões abertas ao público. E aí eu fui em uma dessas reuniões aberta ao público. E aí fiquei observando que cada artista que tinha na cidade. E teve um artista, um dos artistas que me chamou muita atenção com a fala dele. Como ele se colocava perante a arte, né, a cultura da cidade. E depois eu chamei ele para bater um papo, para a gente conversar. E esse artista é o Luiz Quequia, né, fundador da Companhia Teatro dos Ventos. E ele começou a falar umas falas nessa reunião que vai muito de encontro com o que eu acredito dentro da arte. É a arte que eu acredito. E aí eu fiquei muito feliz de, na minha cidade, né, na cidade de Osasco, encontrar uma pessoa que vê a arte dessa forma, com tanto respeito, com tanto carinho. E aí foi o primeiro contato que eu tive com o artista aqui na cidade de Osasco. E me impressionou muito, né, esse primeiro contato pelos projetos mesmo de arte que ele tem com a companhia, né, e isso para mim foi muito forte, isso me bateu assim na hora. Dialogou com o que eu acredito. E aí a gente começou a bater um papo, começamos a conversar muito sobre arte, e como ia ser conduzido a arte da cidade de Osasco. A gente fala muito sobre isso, a gente tem sonhos aqui para a cidade de Osasco, né? E aí a gente começou a falar muito sobre teatro de rua, que é uma linguagem que eu não conhecia muito, né? O teatro que eu participei é mais teatro de palco mesmo, né? Teatro italiano. E aí a gente começou a bater um papo sobre teatro de rua, o qual ele me apresentou alguns projetos que ele já fez, né, na cidade de Jandira. Inclusive, ele me convidou para um projeto, né, os Notícias da Manhã, onde essas apresentações ocorriam em praça pública, em ONGs, escolas públicas, creches, e foi uma experiência humana indescritível. Foi algo muito forte, algo que mexeu com a Elaine, atriz, assim, profundamente. Foi uma experiência sensacional. E aí, dentro de tantos projetos maravilhosos, né, que essa cabeça pensante da arte, Luiz Quequia, tem, ele propôs da gente fazer um encontro na praça para construir um pouco, falar um pouco da história teatral de Osasco, para a gente falar um pouco lá atrás, os artistas da cidade, onde começou.
E aí ele me apresentou um texto que foi escrito pelo Rubem Pignatari, e ele tinha um grupo de teatro aqui, né? E isso para mim foi muito especial. Foi muito especial ele falar pouco e me falar do texto, né? Que foi escrito através do Rubem Pignatari, que era o Rede Sem Fome. E quando ele me falou desse texto, isso mexeu muito comigo, assim. Foi muito forte, assim. O tema foi muito forte. E aí ele falou, eu estou propondo isso num encontro aberto na praça pública, todos. Não precisa ser atores, não precisa ter formação, não precisa ser artistas. Para todo mundo que sentiu o chamado ir nessa praça e começar a fazer leituras desse texto e cenas de improvisações. E o primeiro dia a gente se encontrou na Praça do Samba, no quilômetro 18, e foi uma experiência incrível. Tinha pessoas de todas as idades, tinha criança, adolescente, pessoas mais idosas. Foi incrível. O encontro foi delicioso, foi uma tarde, uma experiência incrível, incrível. A gente começou a fazer apresentações para a gente se interagir, né? Eram pessoas que não eram vinculadas à arte, tinha alguém vinculado à arte, mas tinha muitas pessoas que não eram vinculadas, eram trabalhadores comuns, né? E foi assim um encontro maravilhoso, maravilhoso, porque a gente conectou com essa essência lá de trás desse grupo, né? Que era o grupo aqui em Osasco, Tio. E aí eu fiquei imaginando a força desse grupo, né, se apresentar, né, com um tema tão forte, né, Rede Sem Fome, e falar daquela trajetória nordestina que muitos conhecem, mas outros não conhecem. E ele se conectou muito antes de se conectar com esse texto, escrever esse texto, ele assistiu uma apresentação do Morte e Vida Severina. E isso mexeu muito com ele, que levou ele a escrever esse texto. E uma coisa que eu achei muito forte, que eu não posso deixar de falar, é que numa apresentação deles, em Minas Gerais, eles foram interrompidos por uma senhora, foi interrompido por uma senhora que disse que não tinha fome no Brasil, porque tinha uma parte do texto que falava isso. E ela levantou, interrompendo a peça, e disse que não existia fome no Brasil. E aí tudo bem, parou um pouco a peça seguiu. Só que aí a história, ela se agravou no sentido de que depois eles descobriram que essa senhora que levantou era esposa de um militar. Então, assim, os atores dessa peça, eles foram chamados num batalhão militar para ser interrogados sobre a peça. E isso, para mim, foi muito forte, essa história, essa ligação, né, desse grupo teatral em Osasco que eles passaram com esse texto. Então, assim, eles foram convocados, né, para ir num batalhão militar, e ali eles passaram um pouco por um processo psicológico muito forte, porque eles ficaram numa sala, ficaram ali apreensivos, não sabiam porque eles estavam ali, né, o que ia acontecer, ficaram por longo tempo. E aí chegou um militar e se apresentou e falou que eles tinham que parar de fazer a peça, para o bem de todos. Ou seja, censura, né, gente? E isso, para mim, foi muito forte. Isso, para mim, sabe, foi uma situação assim que eu falei, nossa, esse texto tem força,
Ele foi brecado lá atrás, mas ele não pode morrer. Isso faz parte da história de um grupo teatral de Osasco. E isso não pode morrer, isso tem que permanecer vivo. E aí eu achei genial a história do Quéquia, reunir pessoas que não são atores, são munícipes mesmo, e gostam de arte, e abriu para todo o público para a gente começar um processo de criação. Para a gente começar a ler o texto do Rubem Pignatari e começar, através do texto, recriar novas cenas, recriar cenas, e isso tudo em grupo, tudo em conjunto, e foi uma experiência incrível, incrível. Foi uma experiência incrível, incrível. A cada domingo que a gente se encontrava, lia o texto e tentava desenhar cenas, né, criar cenas. Cada vez mais a gente ia sentindo a força do texto, por falar de um retirante nordestino chegando na cidade. E a gente também sentia a força desse grupo lá atrás que foi censurado. Então, cada vez mais eu senti que esse texto, esse projeto, ele ia criando força, muita força. E a gente criou várias cenas, decidimos juntos, todos sentavam juntos para criar cenas, decidiu que ficava melhor ou não. E aí, como todo teatro de praça, a gente passa pelos processos da natureza, né? Chuva, sol, né? Frio, calor. E aí a gente foi convidado um dia que estava chovendo e a gente ia ter que parar o processo de criação na praça. A gente foi convidado por uma das pessoas que estavam participando, a Nádia, muito querida, que trabalha no Sindicato dos Químicos, convidou a gente, abriu o espaço para a gente começar a ensaiar dentro do Sindicato dos Químicos. Então, a gente foi abrigado com muito carinho pela Nádia para a gente começar, para a gente não parar nosso processo criativo e continuar cada vez mais produzindo, né, a peça, criando, né, fazendo um processo de criação, leitura e criação. E a gente conseguiu incluir o texto, todas as cenas. Estávamos ensaiando e já prestes a apresentar, e aí veio a pandemia. E aí a gente teve que interromper, né? A gente teve que adiar essa apresentação, todo esse processo criativo nosso. Ficou para quando tudo isso acabar. E vocês vão ver o resultado, o lindo, o maravilhoso. Vocês vão se surpreender. Eu queria falar um pouco do processo de criação do texto Rede Secome, né? Os nossos encontros se deram através de muitas pessoas se interessaram pelo projeto. Então a gente começou com muitas pessoas e a gente foi se envolvendo, né, nesse processo de criação. E aí a gente lia uma parte do texto e através da parte do texto que a gente lia, a gente dividia os grupos e cada um criava uma cena para essa parte do texto.
Esse texto, Rede Seca e Fome, ele é um texto que conta a história de um retirante, um nordestino, um Malaquias. O Malaquias é um nordestino, onde passa por todo aquele processo da seca nordestina, da falta de pão, né? Da dificuldade da seca, falta da água, né? E é uma história de vários nordestinos, né? Que enfrentam a seca. E eu conheço um pouco esse processo dessa história nordestina, porque minha mãe é nordestina e ela veio do sertão nordestino, do Ceará. Então, eu cresci ouvindo as histórias dos meus antepassados desse sertão. Então, quando eu comecei a conectar com esse texto, Rede Seca e Fome, era muito parecido com as histórias, né? As histórias nordestinas mesmo, que você planta, aí não vem a chuva, aí você perde tudo que você plantou, e uma escassez, uma dificuldade, né? Um calor, uma seca, e muito difícil, né? Sobreviver num solo seco, né? E essa é a história que esse texto vem mostrar, desse retirante Malaquias. Ele é um nordestino e ele acaba perdendo todos os seus familiares para a seca. E ele sobrevive, é um sobrevivente dessa seca, e ele tenta vir para São Paulo. Ele vem tentar uma vida numa terra prometida. Ele vai encontrar todos os sonhos dele, a realização, ele vai conseguir ser feliz nessa terra prometida. Então ele sai da seca, deixando com muita dor a sua cidade natal, né, seu estado, e deixando aqueles que ele perdeu no coração, tá no coração, mas deixou lá, né, perdeu essas pessoas amadas pela seca. Inclusive tem uma cena muito forte que retrata esse processo dele com a mãe dele morrendo. E aí, eu queria dizer essa parte do texto, que é de Seca e Fome, que, assim, é muito rico. A cada cena que a gente tentou criar em grupo, saiu coisas riquíssimas, assim, porque eram várias propostas para chegar. É um texto, é uma parte do texto que a gente lia e a gente fazia várias cenas, né? O grupo dividia os grupos e cada um criava a sua cena. E tem uma cena, essa cena é muito forte, que ele fala que perdeu os seus entes queridos para a seca. A gente fez criou umas 4 cenas. Mas teve uma que ficou muito forte, onde o texto fala dessa perda de entes queridos, né? E aí tem um momento que a gente criou uma cena que esses entes estão estirados e na terra seca, e só tá o Malaquias vivo, só ele sobreviveu. E aí esses entes queridos vem tipo um pássaro negro, né? Um urubu, uma simbologia, né? Da morte, pegar esses entes queridos. E ele tem que seguir, com muita dor no coração. Ele tem que seguir, sem sua família, sem seus entes queridos. E essa travessia do Malaquias, que ele tem que seguir sozinho, ele vai passando por várias situações. Tem uma outra parte do texto que é lindíssimo, que eles estão velando um corpo e tem aquelas rezadeiras, sabe, no Nordeste? E ela vem com uma fala poética tão bonita, sabe? Um texto, vira até uma música. É muito lindo, é muito forte. E até a gente conseguir desenvolver essa cena, porque tá o texto ali, e a gente foi criando aos poucos essa cena, né? Desse corpo morto e essa mulher que reza, né? Faz os rezos. E foi uma cena muito forte, porque tem um diálogo de 2 personagens
que começam a falar da fome, começam a falar da morte, e começam a falar dos sonhos. E isso é extremamente forte, muito forte. Essa cena que a gente chegou, para a gente chegar até ela, demorou a gente até chegar nessa criação da cena, mas ficou muito linda, muito profunda, muito profunda. Então, esse texto, Rede Secome, ele vai falar muito dessa questão nordestina, da fome, da seca, da pessoa que sai do Nordeste, vem para a cidade grande, vem para São Paulo, vem para outras cidades maiores, e cai aqui nesse mundão, e para eles totalmente desconhecido, totalmente outra realidade, culturalmente, financeiramente. E aí, nesse texto, a gente vai mostrando a trajetória do Malaquias. O Malaquias, ele passa uns perrengues para conseguir chegar. Ele passa uns perrengues, assim, né? Tem uma travessia dele que ele vai se deparar com as pessoas desesperadas para entrar num navio, para buscar uma nova perspectiva, novos sonhos, né? Todos fugindo da miséria, todos fugindo, né, da fome, da dificuldade financeira. Então, o Malaquias, ele vai se deparar com várias outras pessoas vindo, imigrantes também, né, vindo de outros países. Vai se deparar com a fome local também, né, o desespero das pessoas. Vai se deparar também com a situação, quem é jovem para trabalhar fica, quem é idoso morre, não tem chance de embarcar. Então, vai ter cenas muito fortes assim, no Rede Secome. E o Malaquias vai ter vários diálogos nesse processo, nessa travessia de vir do Nordeste sozinho para chegar na cidade grande. Ele vai encontrar com uma senhora com uma dificuldade de viver na rua, né? Come migalhas também. Ele vai passar pela questão do imigrante, ele vai passar por várias situações, até que ele vai chegar numa empresa. Ele vai trabalhar na parte industrial, operário. E nesse processo que ele chega a essa empresa, ele vai falar que ele só conhece a enxada, né? Porque ele vem do sertão, ele plantava, né? Ele plantava para comer. E aí ele vai chegar nesse processo de falar que ele conhece bem a enxada, mas ele está esperançoso e que ele aceita qualquer coisa porque ele precisa recomeçar de algum lugar. E realmente ele aceita um trabalho pesado, muitas horas de trabalho, sem benefício, ganhando muito pouco e com muita dificuldade também, né? E muitas horas de trabalho, mas ali se dedicando ao máximo, porque ele se agarrou, a única chance que ele tinha, a única coisa que ele enxergava, ele se agarrou com todas as forças, né? Nessa indústria e trabalhando muitas horas por dia, e aí vai ter um processo bem forte que a gente vai mostrar a demissão desse funcionário exemplar que trabalha muitas horas, se dedica muito à empresa. E a gente vai mostrar esse processo da demissão dele e depois a gente vai mostrar outras cenas mais fortes de outro operário que passa dificuldades de saúde por trabalhar muitas horas, não consegue trabalho e a família dele está passando fome por ele não conseguir ir até o trabalho. Então vai ter cenas fortíssimas e foi um processo de criação em conjunto com muitas pessoas. Até a gente chegar na cena redondinha, a gente passou por vários tipos de criações de cena, até a gente juntar o grupo e falar, essa.
essa fala com texto, essa a gente sentiu. Então, assim, o texto é lindo, a gente criou cenas maravilhosas. O Malaquias é um sujeito maravilhoso, né? Um ser humano que vocês vão amar na peça. A história dele é muito bonita, assim, né? E ao mesmo tempo triste, né? Por se afastar da tua essência, da sua cidade, perder seus entes queridos e vir para a selva de pedra. Então, vocês vão ficar apaixonados pelo Malaquias e vão se emocionar bastante, porque o texto tem cenas maravilhosas. E eu não posso deixar falar que a gente precisava inserir, como homenagem até o grupo, né, lá atrás, o tio, a gente inseriu essa cena da senhora interrompendo a peça. A gente colocou essa senhora interrompendo a peça, mas atualizamos para o dia de hoje, com as falas do governo atual, com as falas de hoje, do processo que a gente vive hoje, que a peça vai ser apresentada, né, agora, né, no período de hoje. E aí a gente não podia deixar de colocar essa interrupção dessa senhora que interrompeu a peça para falar que não existe fome no Brasil. E se a peça contém todo esse processo que o nordestino passa de fome, né? E não só os nordestinos, né? Mas essa peça a gente fala muito dos nordestinos, mas do Malaquias, né? Que é nordestino, mas a gente vai entender que a fome ela é muito mais profunda do que se imagina. Não está centralizada só no Nordeste, né? Então a gente não poderia deixar de colocar esse marco, né? Desse grupo que escreveu esse texto. Tem uma parte do texto do Malaquias, uma fala do Malaquias, do texto Rede Seca Come, que eu quero ler para vocês. Meus irmãos, de tantas lutas sofridas, venho de longe, e por aqui não posso parar. Já me cansei das derrotas. Para não morrer, novas terras vou procurar. De família numerosa que fui, agora já não sou. A Caatinga, por onde passamos, só a mim quis perdoar. Teve que lá aparecer a mulher que me criou. Por lá teve que ficar bem estirada em terra quente. Não pôde mais andar e pediu para mim continuar. E ordenou que para o mar eu teria que me achegar. Foi ela a última a me deixar. Atrás dela ficaram os outros, que não tinham forças nem para falar, quando sentiram que iam ser mortos. Por aqui estou de passagem. Quero minha viagem logo continuar. Estou a caminho da terra prometida, onde dizem que é melhor a vida, porque tem onde trabalhar. Esse trecho do Malaquias é o período onde ele vai perdendo os seus entes queridos, sua família, para a seca. E esse trecho fala desse processo com a mãe dele. Ele teve que deixá-la lá e teve que continuar para essa tal de terra prometida. E aí começa a travessia dessa personagem, né, Malaquias, que é retirante, né, do nordestino,
vai perdendo todos os seus entes queridos. Eu achei essa parte do texto assim muito forte mesmo. E tem outra parte que eu gosto muito, aliás, gosto do texto todo, mas queria muito compartilhar com vocês a parte que a gente fala do diálogo, onde tem uma mulher que vai rezar, né? Isso é muito comum no Nordeste, quando tem um morto, eles fazem uma oração, chamam uma rezadeira e tal, né? E aí tem um diálogo entre dois personagens que eu acho bem forte, eu vou ler para vocês também. Do que morreu, irmão dos sofrimentos? Morreu de morte esfomeada, irmã perguntante. O que fazia antes da morte, irmão do sofrimento? Rezava para Deus mudar sua sorte, irmã perguntante. E Deus não ouviu sua prece, irmão do sofrimento? Ouviu e já atendeu, irmã perguntante. O que mais pediu ele na prece, irmão do sofrimento? Para Deus acabar com a fome, irmã perguntante. E Deus respondeu, irmão do sofrimento, que os homens não querem ajudar, irmã perguntante. Tinha ele medo da morte, irmão do sofrimento? Da morte, não, mas da sua sorte, sim, irmã perguntante. O que ele pediu antes da morte, irmão do sofrimento? Que rezassem por sua alma, irmã do sofrimento.